Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Mesa ao Vivo, hoje 1º de dezembro de 2022. Eu sou Luiz Marcati, sócio-presidente da Mesa Corporate Governance. Estamos aqui abrindo mais um ambiente de debates, de conversa, de troca de ideias e reflexões que sempre nos apoiam, sempre nos ajudam muito a melhor entender e melhor atuar no mundo empresarial. Estará comigo aqui em breve também, como sempre, o Herbert Steinberg, sócio fundador, presidente do Conselho da Mesa Corporate Governance. Para essa última live do ano, a gente escolheu um tema bastante sensível no mundo das organizações, tanto, acredito eu, pela natural vivência, como principalmente nesse processo de transformação que vai nos levando ao mundo digital e novas formas de relacionamento dentro das organizações. Vamos falar sobre os valores culturais e como tudo isso afeta a organização, a própria vida das pessoas que nelas atuam. Nosso convidado de hoje é o Fernando Lanzer, é um consultor, palestrante, uma pessoa especializada em liderança e desenvolvimento de cultura organizacional e gestão intercultural. O Fernando é psicólogo, formado pela PUC do Rio Grande do Sul, também com especialização na Federal do Rio Grande do Sul. Foi executivo de longa data do mercado financeiro, dando destaque aí a seu papel de diretor de RH e desenvolvimento do Banco ABN AMRO, Banco Real. Hoje ele vive em Amsterdã, então, além de tudo, está sendo gentil de nos atender aqui em altas horas, né? O programa hoje tem outra configuração aí de altas horas, misturando verão com inverno. O Fernando, além de tudo, ele é consultor dessa área e atende clientes em diversos países mundo afora. Inicialmente, eu vou chamar aqui para o seu boa tarde. Herbert, tudo bem? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Fernando, a todos. Nós estamos encerrando o ciclo de lives de 22 com um querido amigo bissexto, mas que a gente prestava atenção em tudo que ele fazia, no seu ativismo e protagonismo, alguns anos atrás. Diferente do que costuma acontecer, as pessoas mudam de cidade e são esquecidas, somem. O Fernando mudou de país, mudou de continente, mudou para Amsterdã. E continua todo mundo lembrando do Fernando, pedindo orientação a ele, e ele consultando empresas e pessoas nos 5 continentes. É um privilégio, um presente para nós da mesa e para os nossos parceiros que nos acompanharam o ano inteiro, ter o Fernando aqui conosco. Fernando, muito, muito obrigado. Bem-vindo à última live de 2022 da mesa. Para mim é um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Eu já usei o lenço aqui para enxugar a lágrima, como você me preveniu. E vamos lá. É um prazer estar na mesa. Eu vou falar sobre cultura. O meu desafio é falar pouco sobre cultura, porque eu faço seminários de 3 dias sobre cultura, e eu vou tentar sintetizar algumas coisas e transformar depois isso mais num diálogo, numa conversa com vocês e com o pessoal que assiste. Né? Mas, para começar, eu quero dizer que é importante a gente lembrar que não existe nenhuma cultura melhor do que outra. Em termos de culturas nacionais, nenhuma cultura é melhor do que outra. A gente tende a achar que a melhor cultura é aquela que está mais de acordo com os nossos valores pessoais. Não? Então, a gente acha que essa cultura aí está certa, essa é a melhor, porque ela está de acordo com os meus próprios valores. Né? Mas, na verdade, não existe nenhuma cultura melhor do que outra. Todas elas funcionam e todas elas podem não funcionar também. Tá? Em termos de cultura organizacional,
O mais importante é que a cultura esteja alinhada com a estratégia da organização, tá? A cultura, ela pode atrapalhar a estratégia ou ela pode capacitar e maximizar a estratégia. Vocês já devem ter ouvido falar essa frase muito batida do Peter Drucker de que a cultura come a estratégia no café da manhã, tá? E o que o Peter Drucker quis dizer é que a cultura é muito mais importante do que a estratégia. Por quê? Porque a cultura é o que determina a execução da estratégia. E se você tiver uma ótima estratégia, mas ela estiver desalinhada da cultura, a execução da estratégia dá com os burros na água e a coisa não funciona. Muita gente fala justamente que a cultura precisa estar alinhada com a estratégia, mas, na verdade, é o contrário, não é? A sua estratégia é que precisa estar alinhada com a cultura, tá? Até o pessoal do Center for Creative Leadership de Bruxelas, eles fazem uma chamada perguntando justamente isso. A sua cultura está sendo o motor da sua estratégia? Porque se não está, então é mais fácil você mudar a estratégia do que mudar a cultura, tá? Para mudar a estratégia, basta uma reunião de diretoria. Para mudar a cultura, você precisa da reunião de diretoria e depois de 2 a 3 anos de envolvimento da gerência média, uma série de processos para conseguir mudar a cultura. Então, é melhor você entender qual é a sua cultura e montar a sua estratégia em torno da cultura. E a cultura é que deve ser a força motriz da sua estratégia, tá? Mas, para princípio de conversa, é importante você saber qual é a sua cultura atual, qual é a cultura que você gostaria de ter na sua organização, se você quiser mudar alguma coisa, e como fazer para mudar, né? Então, eu falo que isso é um triângulo, que eu chamo de triângulo do dialognóstico. É dialognóstico porque você precisa fazer isso num diálogo, justamente com os líderes da organização, e não só com o pessoal do topo, mas principalmente com o pessoal da gerência média. Se você não envolver a gerência média num processo de análise e transformação da cultura, a cultura não muda, tá? Em termos de culturas nacionais, é importante você entender quais são as culturas que existem lá fora, né? E como que você, trabalhando numa empresa, por exemplo, do Brasil, como é que você vai se relacionar com empresas que estão localizadas em outros lugares do mundo ou que têm uma cultura diferente. Se você está lidando com expatriados que estão no Brasil, você precisa entender de onde eles vêm, quais são os valores da cultura que eles trazem consigo e como isso afeta o trabalho, tá? Quando se fala de cultura, é muito fácil a gente pensar assim, bom, isso é um assunto assim meio etéreo, né? É difícil de entender, é difícil de mensurar, todo mundo tem uma opinião, tá? Às vezes eu digo que a cultura é como o clima no sentido meteorológico, né? É uma coisa sobre a qual todo mundo fala, mas você não tem influência nenhuma, tá? Na verdade, você tem influência sobre a cultura, você pode medir a cultura com mais exatidão do que se mede o clima meteorológico, tá? Mas é importante justamente procurar entender isso, sabendo que é possível medir e é possível administrar a cultura, tá? Para poder medir a cultura, eu gosto de usar um modelo do Hofstede. O professor Geert Hofstede, um holandês, que foi pioneiro nessa questão de medir a cultura, tá? Eu costumo dizer que o Hofstede fez uma coisa extraordinária. Ele mediu o inconsciente coletivo. E os meus colegas
psicólogos e psiquiatras ficam meio chocados com essa afirmação. Eu tenho que esclarecer que o Hofstede nunca disse isso. Tá? O Hofstede era um pesquisador, eu digo era porque ele faleceu em fevereiro de 2020. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele algumas vezes, e ele era uma pessoa muito modesta, mas muito rigorosa em termos de pesquisa. Então, ele jamais faria uma afirmação dessas. Mas eu digo que ele mediu o inconsciente coletivo porque o coração das culturas são os valores. E os valores são parte do inconsciente coletivo, eles são o superego coletivo, digamos assim, tá? Do qual o Jung falava. Né? Só que o Jung não sonhava que se pudesse medir isso. O Hofstede conseguiu medir, mas ele mediu justamente estatisticamente nas coletividades. Ele mediu em termos de medir os valores compartilhados da cultura de um grupo, de uma organização, de uma nação. Tá? E ele sempre fez questão de falar também, o Hofstede, que ele não trata de indivíduos, de pessoas, que as pessoas começam a aprender as coisas de cultura do Hofstede e dizem assim, isso é um estilo de personalidade. E ele diz, não, eu nunca trabalhei com personalidade, eu trabalho com a cultura como um construto coletivo. Então, ele, estatisticamente, mediu os valores compartilhados de grupos diferentes, de pessoas, e ele identificou inicialmente 4, depois 5 e depois 6 dimensões de valores. Tá? Eu trabalho com 5. A 6ª dimensão, que foi incorporada mais tarde no modelo dele, eu não a considero útil para o trabalho com organizações, então eu deixo ela de lado, e eu trabalho com 5 dimensões. E eu costumo apresentar essas 5 dimensões através de um guia manual, que é para facilitar, digamos assim. E o guia manual é assim, ó, é essa mão. Tá? Então, são 5 dimensões. Literalmente manual. Literalmente manual. São 5 dimensões. É a distância de poder, individualismo, orientação para desempenho, controle da incerteza e flexibilidade. E por que eu uso a mão? Porque eu acho que fica mais fácil você lembrar dessas 5 dimensões se você tiver ela na ponta dos dedos, né? Literalmente. Então, por que o polegar? O polegar é a distância de poder. É o grau em que as pessoas acreditam que o poder é distribuído desigualmente no mundo, e isso faz parte da vida. Né? Se as pessoas aceitam que existe uma hierarquia na sociedade, então se diz que uma comunidade onde isso é aceito tem alta distância de poder. E eu escolhi o polegar porque tem aquela expressão assim de você usar o polegar, tá, como símbolo de poder. Tá? Em inglês se fala I've got you under my thumb. Tá? Você usa o polegar, por exemplo, para esmagar uma formiga. Né? Tem uma historinha da formiguinha chata que o Juca Chaves contava anos atrás, em que ele esmagava a formiguinha com esse polegar. Então, o polegar é para a gente lembrar da distância de poder. Tá? Você pode ter alta distância de poder se você aceita que exista hierarquia. Se você acha que hierarquia não deveria existir, ela existe, mas você não gosta de hierarquia, então você tem baixa distância de poder. A outra dimensão é o individualismo. Então, o individualismo vem para o indicador porque ele trata justamente assim, o que é mais importante, o indivíduo ou os grupos? Quando uma sociedade acha que o indivíduo é mais importante, a responsabilidade individual é mais importante, se diz que ela tem um alto grau de individualismo. Quando, ao contrário, essa sociedade acha que os grupos são mais importantes,
o mais importante é o relacionamento que você forma dentro dos grupos, então ela tem baixo índice de individualismo. Tá? A terceira dimensão, e esse gesto é significativo, é orientação para desempenho. E ela mede justamente até que ponto eu tenho carinho por você ou eu não estou nem aí para você, porque o que interessa é o desempenho. Tá? Então, as culturas que têm um alto índice de orientação para desempenho, elas se preocupam com performance, resultados e não estão muito preocupadas com o bem-estar das pessoas. As culturas que têm baixa orientação para desempenho, elas consideram que a qualidade de vida e o carinho para com as pessoas é mais importante do que a performance e o desempenho. A quarta dimensão é o dedo anular e é controle da incerteza. E eu digo que é controle da incerteza porque é aqui que você usa uma aliança, né? Na maioria das culturas ocidentais. E a aliança, ela mostra que a pessoa que você está paquerando já é casada ou está prometida para alguém. Então, você controla a incerteza, tá? Em termos dessa aliança. E o que significa controlar a incerteza? Significa que em determinadas culturas você tem mecanismos para evitar a incerteza, para controlar a incerteza. Esses mecanismos podem ser uma grande ênfase em planejamento, por exemplo, ou uma grande ênfase em religião e superstição. Por que isso controla a incerteza? Porque nessas culturas que têm autocontrole da incerteza, você acredita que se você rezar assim ferozmente, você vai conseguir passar no exame. Você vai conseguir aquele contrato importante e que uma força sobrenatural te vai ajudar a resolver os seus problemas. Isso é um mecanismo de controle da incerteza. Existem outras sociedades em que se acha que, bom, vai acontecer o que vai acontecer, não adianta rezar, não adianta planejar, porque ninguém sabe o que vai acontecer efetivamente, e eles não se preocupam tanto com isso. Então, existem certas culturas em que o controle da incerteza é mais baixo. Nessas culturas, geralmente, tem menos preocupação com religião e com planejamento, e o pessoal aceita o que vier, vem bem. É comigo mesmo. E, por último, então, tem o mindinho, que é a flexibilidade. A flexibilidade é uma dimensão que foi criada através de uma pesquisa que foi desenvolvida na China. Ela não foi criada pelo Hofstede, mas o Hofstede depois incorporou isso no modelo dele. E a flexibilidade, ela tem a ver também com a visão de longo prazo. A flexibilidade significa que eu tenho a minha visão focada no longo prazo e eu considero que existem vários caminhos que podem me levar até lá. Então, eu sou flexível para tomar caminhos diferentes conforme as circunstâncias e qualquer caminho me serve desde que me leve ao meu objetivo de longo prazo. As sociedades que têm baixa orientação para longo prazo e baixa flexibilidade são sociedades que acham que só existe um caminho certo, é o caminho da retidão e é o único que serve. Todos os outros estão errados. Tá? Depois a gente pode entrar nisso justamente na conversa e explicar quais são os países que se enquadram nessas diferentes situações. Eu já vou dizer para vocês que o Brasil tem alta distância de poder, tem baixa individualidade, porque os grupos são mais importantes do que os indivíduos. O Brasil está equilibrado em termos de desempenho ou carinho com as pessoas, ele fica bem no meio da escala. Tá? O Brasil tem alta controle da incerteza, porque tem muita superstição e religiosidade, e o Brasil tem uma visão de flexibilidade para o longo prazo. Acho assim, um dia vai dar certo. Tá? Um dia vai dar certo. A gente tem um monte de problemas, mas tem fé de que no longo prazo tudo vai acabar dando certo.
Na prática, o que acontece é o seguinte: você tem essas 5 dimensões, mas na prática, essa mão ela está fechada. Essas 5 dimensões, elas acontecem no dia a dia em conjunto, simultaneamente. Você não pode chegar numa situação e dizer assim, bom, agora aqui o que está acontecendo isoladamente, isso não existe. É sempre o conjunto das 5 coisas é que influi. Tá? E isso é importante porque eu quero agora compartilhar com vocês a única transparência que eu tinha preparado para mostrar, que mostra que quando você combina essas 5 dimensões, o que você tem na prática são 6 tipos diferentes de cultura que se encontram no mundo. Os 6 tipos diferentes de cultura que se tem no mundo são a cultura de competição, a engrenagem, a rede, a pirâmide social, sistema solar e a família. Tá? Em resumo, é o seguinte: a cultura do tipo competição é uma cultura na qual se considera que existem sempre 2 forças que estão em choque uma com a outra. Tá? E essas 2 forças, elas resultam em alguma coisa positiva. Então, nessas culturas, se considera que os conflitos são uma forma de se chegar a alguma coisa positiva. Os conflitos são aceitos e eles devem ser administrados. Nessas culturas, se considera que a vida é uma competição. Tem vencedores e tem perdedores. Mas que se você estiver sempre disposto a competir e se você aceitar a confrontação, alguma coisa boa vai sair disso. Luiz e Herbert, vocês arriscam um palpite de que tipo de país tem cultura de competição? América. Eu diria Estados Unidos também. Exato, bingo, exatamente. Os Estados Unidos e também a Inglaterra, a Austrália, o Canadá, todas as culturas anglo-saxônicas são culturas de competição. São culturas que valorizam a orientação para o desempenho, são culturas que são muito individualistas, o indivíduo é que faz a diferença, é mais importante. São culturas com baixa distância de poder. Se considera que a hierarquia é um mal necessário, mas ela não deveria existir. Todo mundo devia ser mais ou menos igual, as pessoas devem ter mais ou menos os mesmos direitos, elas são iguais perante a lei, ou deveriam ser iguais perante a lei, e quanto menos hierarquia, melhor. Coincidência ou não, são a lista de países que você mencionou, sem ser exaustivo, esses países do mundo anglo-saxão, é onde o mercado de capitais é mais desenvolvido porque é disperso. Na Europa, fora do mundo saxão, e na América Latina, e também na região latina, Espanha, Portugal, México, até Uruguai, Brasil incluído, tem uma visão mais patrimonialista, de controle definido. Perfeito. Onde a competição não está presente, né? Exatamente. A competição sempre está presente, mas ela é menos intensa nessas outras culturas. E ela é muito intensa e ela é vista com muito mais frequência, estatisticamente, nos países de cultura anglo-saxônica. Tá? O segundo tipo de cultura é a engrenagem. A engrenagem é uma cultura em que se considera que o mundo, basicamente, é um caos, o mundo é caótico, e o que ele precisa é de ordem. Então, a missão das pessoas no mundo é organizar o mundo, botar as coisas em ordem. E se todo mundo fizer o seu papel, de acordo com uma ordem que precisa ser estabelecida, aí as coisas vão funcionar como se fossem uma engrenagem. Mas tem que haver disciplina e tem que haver planejamento para que as coisas funcionem como deveriam. Algum palpite? Algo mais parecido com o Japão? Quase. O Japão é um caso à parte. Depois eu vou falar do Japão.
Engrenagem. É, Alemanha? a Alemanha. A Alemanha é uma cultura de engrenagem. Também a Áustria, também a Suíça, ou seja, as culturas germânicas são culturas de engrenagem. Mas também, por exemplo, a República Tcheca, o norte da Hungria, também são culturas de engrenagem. Tá? Mas é basicamente as culturas germânicas. Tá? O terceiro tipo de cultura é o que a gente chama de rede. Nas culturas de rede, o que acontece é o seguinte: todo mundo é igual, não tem hierarquia. Se considera o seguinte: a hierarquia não deveria existir. Todo mundo é igual, tá? Ou deveria ser. É uma cultura, um tipo de cultura muito individualista. Então, as pessoas têm liberdade de expressão, mas cada um puxa para o seu lado. E a grande dificuldade, então, é como você coordena uma cultura onde não tem hierarquia e cada um está puxando para o seu lado. Então, você precisa, de alguma forma, encontrar um consenso. Tem que haver muita discussão entre as pessoas que têm basicamente o mesmo nível e elas precisam encontrar alguma forma de consenso para conseguir conviver em sociedade. E nessas culturas de rede, o desempenho não é tão importante. O mais importante é o bem-estar das pessoas. Então, se trabalha muito nessas culturas também, mas se houver uma situação em que você precisa decidir entre estar com a família ou estar no trabalho, nessas culturas de rede, você vai para a família e o trabalho pode esperar. Isso é diferente das outras duas. Tanto na competição quanto na engrenagem, o trabalho é mais importante do que o cuidado com as pessoas e a qualidade de vida. Nas culturas de rede, não. Você valoriza mais as coisas simples da vida, mas que te dão alguma qualidade de vida. Empenho. Tá? Palpites. Holanda e Espanha. Perto, mas... Luiz? É um parlamento, né? Oi? É uma coisa mais parlamentarista. É mais parlamentarista. Está chegando, está ficando quente. É. São os países escandinavos, todos eles, e a Holanda. Tá? Então, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, a Noruega e a Holanda são todos países de rede, tá? Onde são aquilo que a gente chama da social-democracia europeia, basicamente, né? Em que o bem-estar, em geral, é mais importante do que o desempenho e a excelência per se, digamos assim. Tá? Desde que todo mundo esteja bem, isso é que é o mais importante. Tá? Indo adiante, embaixo nós temos à esquerda a pirâmide social. A pirâmide social já tem uma grande diferença, que é o seguinte: as culturas do tipo pirâmide social têm alta distância de poder. Tá? Então, tem uma hierarquia muito forte. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Nessas sociedades de pirâmide social, os relacionamentos em grupo são mais importantes do que o indivíduo. Então, a maneira de você subir na pirâmide é através dos relacionamentos. Se você tem bons relacionamentos com quem está num degrau um pouco mais alto que o seu, você pode ir subindo em função da sua lealdade para com essas pessoas, não necessariamente por causa do desempenho. O relacionamento e a hierarquia são o que fazem essas sociedades funcionar. Você parece o Brasil aí, né? O Brasil está aí. O Brasil está aí. Toda a América Latina. Toda, né? Isso que eu ia falar, acho que é junto, né? A África também, o Oriente Médio e o leste europeu também. Todas essas culturas são culturas do tipo pirâmide social. Tá? Em seguida, nós temos o sistema solar. O sistema solar é uma cultura complexa, porque é um tipo de cultura onde existe hierarquia e, ao mesmo tempo, existe muita valorização da liberdade individual. Então, essas duas coisas estão
em constante tensão, uma puxando para um lado, outra puxando para o outro. Por um lado, você precisa respeitar a hierarquia, por outro lado, você valoriza a liberdade individual. Então, a gente chama isso de sistema solar, porque, na prática, o que acontece é o seguinte: você tem um chefe, e em torno desse chefe você tem planetas. O chefe é o Sol. Os planetas giram em torno do Sol, né? Os reportes diretos giram em torno do chefe. Só que cada um desses planetas tem também os seus satélites. Cada um desses planetas tem liberdade individual para definir a sua própria hierarquia e diferente daquela que foi definida com o chefe. Então, nessas culturas, o que acontece com muita frequência é que o chefe dá uma direção, todo mundo concorda. Quando o chefe sai da sala, cada um reinterpreta aquilo que o chefe falou e faz as coisas do seu jeito. E aí, quando o chefe volta, ele diz assim: peraí, o que está acontecendo? Vocês estão indo cada um para um lado? Ele diz: não, chefe, por favor, nos dê a direção. E ele diz: não, nós vamos por aqui. Todo mundo diz: sim, chefe. Aí ele sai da sala e começa tudo de novo. Tá? Tem palpites? Não, eu não sei. Eu fiquei inseguro, porque eu lembrei do chinês, lembrei do soviético, mas acho pouco provável que alguém tenha autonomia fora do que o cara pensa. Exato. Não, você está correto, você está correto. As culturas do sistema solar são basicamente a Espanha, que você citou antes, tá? A França, o norte da Itália, o sul da Itália é sistema solar, tá? Mas também a Polônia são culturas do tipo sistema solar. Tá? E, por último, tem a família. A família é muito parecida com a pirâmide. Tá? A família é uma cultura onde existe muito paternalismo, né? Embora não necessariamente se restrinja a empresas familiares, mas você pode ter empresas estatais, inclusive, uma cultura do tipo família. É uma cultura hierárquica, de relacionamento, de grupos. O que diferencia a família da pirâmide é que na família a cultura é mais informal. É tão informal que, às vezes, quem realmente tem autoridade na organização não está nem dentro da organização, está fora da organização. Pode ser justamente um tio que não tem cargo, mas é ele que decide as grandes decisões da organização. Tá? Então, esses são basicamente os 6 tipos, e existe um país no mundo que não se enquadra nesses 6 tipos, é o Japão. Eu disse que eu ia falar do Japão. O Japão tem uma cultura que não se enquadra em nenhum desses 6 tipos. Ele é um bicho único. Como ele é um bicho único, tá? Ele não é considerado um tipo de cultura, porque seria assim, um tipo que só tem uma cultura que faz parte daquele tipo. Tá? Faltou eu dizer que na cultura família são basicamente as culturas asiáticas, a China e os seus satélites culturais, mas também a Índia é uma cultura do tipo familiar. A maioria das culturas da Ásia são do tipo cultura de família. Tá? As redes são importantes, né? Me permita um comentário no meio, antes das perguntas, que eu quero seguir ouvindo você, para tangibilizar a nossa conversa naquela sensação que, de uma forma etérea, você está tangibilizando a conversa, mas que a gente percebe que, pelos traços culturais, tem coisas que previsivelmente dão certo ou dão errado. Por exemplo, você que foi um grande líder e trabalhou, inclusive, na época do Fábio, no ABN AMRO, né? Que vem dessa cultura parlamentarista, vamos chamar assim, menos autocrata, menos monarquista. A gente, mesmo sob crise, imagina o Fábio trabalhando na Natura, mesmo sob crise, e vê uma conformidade, um mesmo tecido de valores e de jeito.
mesmo que isso não seja no específico a mesma coisa, mas nós que também trabalhamos no mercado financeiro ao mesmo tempo, Fernando, a gente consegue imaginar que essa mudança é possível, né? Sim. Se você trabalha com Steinbrück lá na CSN, não tem a menor chance de alguém dar certo na Natura. E o contrário é verdadeiro. Exato. Mas você, se leva um cara da CSN para o Santander, não tem problema, não vai naquele clima solar, né, dos espanhóis, de onde passa não nasce grama, né? Funciona, né? É da mesma natureza. Então, eu estou dando aqui um pequeno exemplo, ainda brincando, mas que, no fundo, é verdade, né? Das culturas se aproximarem e o que acontece quando um executivo tem um DNA próximo de um determinado tipo de cultura, não é determinado tipo de empresa. Empresas embaixo da mesma cultura se falam mais, você tem maior contribuição, e aquelas que são, mesmo que sejam totalmente diferentes, nós estamos falando de ABN, Natura, e de Santander e CSN, mas funcionará melhor pessoas com vivência, experiência nessas empresas de um tipo 1 e do tipo 2, quanto mais viveram isto, né? Depende justamente dos valores pessoais de cada um, porque aí então entra o indivíduo, né? O que cada pessoa consegue fazer nesse ambiente, né? Então, se você tem um líder, por exemplo, como o Fábio, ele vai procurar influir na cultura de uma determinada forma, tá? E se você tiver um outro líder com outra personalidade, com outros valores, ele vai puxar a cultura para um outro lado. A gente pode dizer que o Fábio tem mais probabilidade de culturas que aceitam os valores dele, digamos assim, de bom grado, ou que inclusive chamam uma pessoa como ele para que lidere aquela organização, né? E outras que querem justamente que ele venha para trazer alguma coisa de novo, de diferente daquilo, porque elas desejam a mudança, né? Eu, quando vim para a Holanda, eu fui o primeiro cara de recursos humanos a ser expatriado, porque o pessoal dizia o seguinte: nós não expatriamos pessoal de RH, a gente sempre contrata um sujeito local para estar de acordo com a cultura. Então, quando eu entrei no ABN, eles me disseram: olha, você não vai ter carreira internacional, porque RH a gente não expatria, tá? E depois de alguns anos, eles resolveram: não, nós estamos precisando de alguma coisa diferente. Então, vamos puxar esse brasileiro para a Holanda, porque ele vem com outras ideias, enfim, com outras coisas, tá? E para a minha equipe na Holanda, eu costumava dizer assim: olha, nós precisamos fazer isso, assim, 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 e o pessoal dizia assim: não, mas isso aqui não se faz. Eu digo: mas é por isso que me trouxeram aqui. Se eles quisessem que continuasse tudo do jeito que está, eles não iam puxar um brasileiro para a Holanda, tá? Então, existe alguém querendo mudança. E, dependendo do perfil, então se puxa alguém para liderar essa mudança, tá? Mas o meu ponto todo é assim, que é importante você saber onde é que você está pisando. Então, se você está assumindo uma organização multinacional, qual é a cultura dominante dessa organização e em que locais do mundo ela atua? Quais são as culturas que estão por trás das pessoas que fazem parte da diretoria, né? Com quem você está lidando? Quais são os valores que estão em jogo, né? E aí eu vou mostrar o outro slide. Eu disse que eu só tinha uma e, na verdade, eu tenho outro, né? Esse mapa, ele mostra o seguinte: em amarelo, nós temos as culturas que não são hierárquicas, as culturas igualitárias, que são aquelas três do slide anterior: a cultura de competição, engrenagem e a cultura de rede, que são basicamente as culturas anglo-saxônicas, germânicas e a Holanda e as escandinavas. Então, essas são as culturas igualitárias. E o que a gente vê nesse mapa é que são poucos países no mundo que têm culturas igualitárias. Na verdade, o que a gente vê nas barras embaixo é que
a população desses países igualitários representa mais ou menos 9% da população do mundo. Então, 9% da população do mundo mora em países de cultura igualitária e 91% da população do mundo mora em países de cultura hierárquica, que são esses países que estão em vermelho nesse mapa. Então, a gente tende a pensar que as culturas igualitárias são bacanas, né? A gente se criou ouvindo falar assim que não, bacana é você ser igualitário, tá? Mas isso é uma minoria no mundo. De onde é que a gente tirou essa ideia de que esse negócio de ser igualitário é mais bacana? É que, curiosamente, 2/3 dos livros de administração e gestão de todo o mundo, 2/3 das publicações são publicados na Inglaterra, no Canadá e nos Estados Unidos. Então, o mundo inteiro estuda a cultura de gestão que sai dos americanos, dos ingleses e dos canadenses. E a gente aprende que essa é a melhor maneira de gerir negócios, tá? No mundo inteiro, porque esses mesmos livros eles são traduzidos, são usados no Brasil, são usados na França, na África, na Ásia, no mundo inteiro. Me perdoe, Fernando, tem Diga. um país pequeno aqui na América Central, Costa Rica. pintado de igualitário. É Costa Rica, né? Costa Rica. Tá. A Costa Rica é o estranho no ninho. Assim como se você olhar lá no Oriente Médio... Estou vendo ali a União Árabe ali. É Israel. Aquele aqui amarelinho ali. Aquele amarelinho ali entre a África e a Arábia, ali é Israel. É Israel. É outra cultura diferente no meio do Oriente Médio. Porque o Oriente Médio é todo hierárquico, mas Israel não é. Então, a questão que é importante a gente levar em conta é que, se você quer implantar procedimentos de gestão que foram criados nos Estados Unidos, por exemplo, você pode, mas você precisa adaptar. Você precisa levar em conta que, quando você começa a fazer exercícios de feedback na sua organização, essa ideia de dar feedback um para o outro é uma ideia que nasceu numa cultura igualitária. E quando você implanta isso numa cultura hierárquica, a coisa não funciona exatamente do mesmo jeito que funcionava lá onde aquilo foi criado. Você pode fazer feedback no Brasil, mas você tem que ter alguns cuidados, você tem que dar uma ênfase maior no aspecto de que você pode realmente falar livremente, tal e coisa. Porque, se você não fizer essa preparação, qualquer um vai te dizer na empresa que só maluco dá feedback para o seu chefe. É fazer xixi para cima, vai cair em você. É que essa ideia de feedback, ela nasceu de uma cultura igualitária. Quando você vai usar isso numa cultura hierárquica, não funciona do mesmo jeito. E falar a verdade, no mundo latino, Brasil incluído, é falta de educação. Total falta de educação, tá? Esses dias eu vi no Facebook justamente um quadrinho bonitinho, assim, fundo azul, letras douradas, e que dizia mais ou menos o seguinte: se você não tem nada de positivo para dizer, fique quieto. Se o que você vai dizer tem a possibilidade de magoar outra pessoa, não diga nada. É tudo nessa linha de evitar o conflito, evitar magoar os outros. Enquanto que nas sociedades igualitárias, também na Alemanha e na Holanda o pessoal é famoso por ser grosseiro. Por que eles são grosseiros? Porque eles dizem as coisas na lata. Tá? Eles dizem a verdade, mesmo que ela possa doer ao outro. E por que eles fazem isso? Porque nessas culturas se considera que o outro tem a mesma força que você tem. Então, se eu chego e digo para você, Herbert, essa cor de camisa não fica bem para você. E, como holandês, eu digo isso porque eu sei que você tem força para aguentar a verdade, digamos assim. Tá?
E que se você discordar de mim, você tem tanta força quanto eu tenho, e você vai dizer, pois eu não acho, não concordo. Tudo bem. O curioso é que quando a gente tem esse tipo de diálogo na cultura brasileira, a gente acha assim, pô, não vou falar que eu não gostei da camisa do Herbert, porque se eu disser isso, ele vai ficar muito magoado comigo. Ele vai desmoronar. Ele não vai querer mais falar comigo, vai ser o fim, então é melhor eu ficar quieto. Então, na verdade, quando a gente faz isso, a gente está menosprezando o outro, né? A gente está achando assim, bom, o Herbert não é capaz de lidar com a verdade, então eu não posso melindrar ele. E na Holanda, o pessoal acha o seguinte, se eu sou amigo do Herbert, eu tenho que falar para ele o que eu estou pensando, porque senão eu estou mentindo para ele. E eu estou pressupondo que ele não tem capacidade de lidar com a verdade. Então, eu conto essa história toda para mostrar como o seguinte, cada cultura tem a sua lógica, e essa lógica é consistente dentro de cada cultura. O problema acontece é quando cruza a cultura, quando um holandês fala com um brasileiro, aí o brasileiro diz assim, pô, mas esse cara é grosseiro. E o holandês diz assim, pô, mas esses caras não me dizem a verdade. Né? Então, é daí que surgem os mal-entendidos quando de uma cultura operando numa cultura diferente. Deixa eu até trazer um depoimento aqui, uma experiência que eu vivi em 2015. Eu participei de uma jornada técnica para a gente conhecer a governança corporativa na Alemanha. A Alemanha ela tem uma característica disso. Acredito que mais que 1/3 do seu PIB é construído em empresas familiares de médio e pequeno porte. Certo. Então, ela tem... E aí a gente viu claramente esse conceito de rede. Né? Por isso, até quando você perguntou, eu respondi direto, porque realmente é isso, a integração que a gente percebeu entre as pessoas dentro da empresa, e quando eu digo pessoas, eu estou dizendo os donos com os funcionários, né? A gente ouviu depoimentos do tipo, mas a gente tem que cuidar da sociedade aqui, então os patrões se juntam com os funcionários para cobrar os políticos para entregar o benefício social que o imposto tem que reverter. Tanto que o filho do patrão estuda na mesma escola do filho do funcionário. Exato, porque na Alemanha, ao contrário do que a gente acabou aprendendo em função da propaganda de guerra, da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha o valor principal é a ordem. Então, não é a hierarquia, Sim. Tá? É a ordem. Então, quando se estabelece uma ordem social, cada um tem que fazer o seu papel. E quem tem mais poder na Alemanha são os especialistas. Geralmente, as empresas, quer sejam grandes ou pequenas, os engenheiros são os que têm o maior poder, não necessariamente o chefe, o dono da empresa. E o dono da empresa, o chefe, se ele for esperto, ele escuta o engenheiro, porque ele sabe que o engenheiro é quem sabe o que está acontecendo, está fazendo, e se ele for contra o engenheiro, é capaz do pessoal todo ficar do lado do engenheiro e contra o chefe, e dizer para ele, ô, chefe, o senhor está atrapalhando aqui, ó. Vamos escutar o especialista, ele que sabe das coisas, então vamos fazer o que ele está recomendando. É incrível. Talvez seja um dos países que tem o mais forte sistema de cooperativismo do mundo. Também, porque essa questão da igualdade é importante e, como eu digo, da especialização, né? E também da disciplina, né? A Alemanha existe uma disciplina muito grande. Todo mundo que já foi na Alemanha já viu aquela situação rotineira de que você para num sinal, num farol de pedestre, não vem nenhum carro, mas o sinal está vermelho e ninguém atravessa a rua, mesmo que não veja nenhum carro, né? Quando tem algum atravessando, é um brasileiro. Bem provável. Ou um holandês. Um holandês também. Tá? O holandês também. O holandês também, porque o holandês, na verdade, pensa o seguinte, as regras elas são diretrizes gerais.
E eu, como indivíduo, eu devo ser inteligente o suficiente para interpretar a regra e tomar a minha decisão. E se eu olho para os lados e vejo que não tem carro, eu posso atravessar. E quando um holandês faz isso, o alemão diz assim, pô, esses holandeses não são sérios, pô. Eles não têm disciplina. Onde é que já se viu? Se o sinal está vermelho, é para não passar. Enquanto aqui em São Paulo, de madrugada, a gente para no sinal verde e atravessa no vermelho. É o contrário. É o contrário. Então, de novo, cada cultura tem a sua lógica. A gente precisa entender, porque um alemão vendo esse tipo de comportamento em São Paulo, ele diz assim, mas esses brasileiros são os bagunceiros, não existe ordem. É isso mesmo. Existe ordem no Brasil, mas é uma ordem diferente e com uma lógica diferente. Então, você precisa entender essa lógica quando você está no Brasil, e é uma lógica diferente da lógica que você vê na Alemanha, por exemplo, né? Deixa eu fazer uma pergunta sobre uma coisa que você viveu no seu papel executivo, imagino que como consultor também, o desafio da integração cultural em processos de fusões e aquisições. Porque por exemplo, eu fui consultor, né? Nós nos conhecemos, aliás, eu era consultor do Banco Real quando o ABN o adquiriu e já tinha participado de outras, né? Então, só para não usar o mesmo exemplo, eu cheguei a ouvir dentro do Unibanco, entre os executivos, né? Olha, eu estou aqui, mas eu vim do Nacional. Né? Ou agora, depois da fusão, eu estou no Itaú, mas eu vim do Unibanco. Né? Então, como é que é esse desafio aí, conseguir fazer que eu acho que vira uma terceira via cultural, né, na realidade? Não, sem dúvida. A questão, isso tudo é muito importante, porque a gente tem a própria identidade muito ligada à cultura que a gente tem, né? A cultura, em termos assim, o ambiente no qual você cresceu como criança pequenininha, tá? Ou como executivo, como profissional. Então, a organização vira o teu sobrenome, né? Eu sou o Fernando Lanzer, do Banco Safra. Eu sou o Fernando Lanzer, do Banco Real, e assim por diante. Né? Então, faz parte do teu sobrenome a organização com a qual você se identifica. Sem dúvida. Então, é importante, quando se faz fusões e aquisições, o que eu dizia é o seguinte, nós temos que fazer um recrutamento. No caso, por exemplo, do ABN e do Banco Real, o que a gente dizia é o seguinte, nós estamos fazendo um novo banco, que não é o ABN e não é o Banco Real. Nós vamos fazer um terceiro banco, que é a mistura desses dois. Eu e você, alguma coisa vamos ser. Tá? E teve uma situação em que eu estava com 44 pessoas do Departamento de Recursos Humanos do Banco Real, numa reunião, nós estávamos discutindo a fusão, a integração, e lá pelas tantas o pessoal se queixou do Banco Real, dizendo, o pessoal do Banco Real diz assim, mas é que vocês do ABN estão dominando. E aí eu digo, peraí, vamos ver. Aqui, né, nós somos aqui 44 pessoas. Quanta gente aqui veio do Banco Real? E 11 pessoas levantaram a mão. E quanta gente aqui veio do ABN? 7 pessoas levantaram a mão. Então, dos 44, nós tínhamos 18 que eram oriundos ou do ABN ou do Banco Real. Tá? E os outros 26 eram novos. Então, vamos acabar com esse negócio de dizer que é ABN ou Banco Real, porque a maioria aqui não é de nenhum dos dois. E é nisso que a gente tem que focar. Qual é o banco que nós estamos fazendo daqui para frente? Sim. Tá? A gente tem que respeitar, honrar o passado, tanto de ABN quanto Real, mas nós temos que focar a energia, o que a gente vai construir aqui? Que banco é esse que nós estamos fazendo? E isso serve para os processos de fusão em geral, que é da gente focar qual é a cultura que a gente quer. Então, voltamos lá no triângulo do diagnóstico. Nós temos, hoje, a cultura atual é o seguinte, é uma mistura de gente de uma organização, de outra organização e de gente nova que está chegando no mercado. Ok.
qual é a organização que a gente quer ser? Como é que é essa organização que a gente quer ser? E vamos focar nisso. E aí vamos fazer um plano para chegar lá, nesse ideal que a gente decide aqui entre nós que nós queremos. Certo. Maravilha. Só mais uma pergunta, voltando para a sua mão, né? Isso. Eu vou logo no mais, talvez, crítico e delicado aí, que é a questão do desempenho, né? Uhum. Isso. E você falou que nós aqui estamos numa posição, o Brasil, né? Os brasileiros têm uma posição meio que intermediária, nós não somos nem agressivos, né? Veja bem, aqui no Brasil a gente tem, sei lá, 80%, 85% das empresas são de controle familiar. A grande maioria é de capital fechado. E aí a gente ainda, mesmo com toda a competição que existe em diversos mercados, a gente ainda vive muito um ambiente de paternalismo. Sim. Quer dizer, esta leveza com a questão da orientação a desempenho não pode cultivar ou ser cultivado pelo paternalismo? Bom, o paternalismo é uma função da distância de poder, na verdade, né? Sim. Então, o que acontece nas sociedades hierárquicas, que têm alta distância de poder, é que a cultura tem uma dependência maior de quem está em posição de liderança. Tá? Então, isso é um aspecto importante, que é o seguinte: quando você tem uma empresa no Brasil, se ela vai bem ou ela vai mal, depende muito da gestão. De quem está em cima, mas também de quem está no meio, tá? Da qualidade dos gestores. Se você vai numa empresa na Holanda, que é igualitária, você pode ter um chefe muito incompetente, mas o time é bom. E aí o time consegue funcionar apesar do chefe. Numa cultura hierárquica como a brasileira, se o chefe for ruim, o time todo desempenha mal, porque depende muito do chefe. E se o chefe for bom, mesmo um time medíocre consegue se superar, porque o chefe é bom, porque ele sabe tirar o melhor das pessoas, né? Então, a questão chave aí é a dependência. Na cultura hierárquica, existe uma dependência maior do chefe. E se você escolher um chefe mau, aquele departamento vai entrar chama dentro. Então, é muito importante, no Brasil, escolher bem as chefias, porque elas vão fazer uma diferença muito grande na organização. Enquanto que em lugares como a Holanda, a Alemanha, a Escandinávia, você pode se dar o luxo de ter um chefe meia-boca, mas se você tiver um time de boa qualidade, eles vão fazer um bom desempenho apesar da chefia. Apesar do chefe. Interessante. E como é que você vê pelas suas andanças aí os boards, né, os conselhos de administração? Eles estão atentos e preparados para tratar desse tema da cultura? Não. Resposta curta holandesa é não. A questão é a seguinte: a maioria dos boards, o pessoal acha que cultura é uma coisa de moda, que se fala, está todo mundo falando em cultura, mas ninguém entende bem o que é isso, afinal de contas. Tá? Então, é importante conhecer, aprender sobre isso, o que significam esses valores, quais são as implicações. E, de novo, bom, conhecendo isso, qual é a cultura que a gente tem e qual é a cultura que nós queremos. Tá? Lembrando, de novo, que não tem cultura melhor do que a outra. Qual é a consequência de estar alinhado e de não estar alinhado, né? Exato, exato. Uma coisa que me preocupa no Brasil é que tem muita gente que idolatra a cultura americana, que acha assim que a cultura americana é genial. Eu digo, a cultura americana realmente é genial. Eu morei nos Estados Unidos, adorei o período que eu morei lá, maravilha. Mas nem tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. A realidade no Brasil é diferente e você precisa adaptar. Então, querer imitar os americanos não necessariamente é a melhor coisa para você fazer.
Você precisa entender bem qual é a sua identidade, o que significa cultura americana, e se tem algumas coisas que você quer pensar, ok, mas lembre que você vai ter que adaptar numa realidade existente aqui. Se você trouxer sem adaptação, vai dar caca. Tá? Então, isso que é importante levar em conta. Você precisa adaptar sempre, sabendo das consequências. Senão você traz um negócio sem adaptar e aí não funciona. Aí fica pior a emenda que o soneto. Isso vale para todas, né? Porque nós tivemos empresas brasileiras que foram fazer negócio nos Estados Unidos e deram com os burros na água, porque elas tentaram fazer a gestão nos Estados Unidos e no Canadá do mesmo jeito que faziam no Brasil. E aí não deu. Aí não funcionou. Tá? Então, você precisa, sempre na hora de fazer essa transição, esse transporte de uma cultura para outra, você tem que saber onde é que você está pisando. Ótimo. Fernando, muito obrigado. Realmente uma aula para nós. Como prometido, a gente não vai estender muito o horário, até porque aí você já está quase na sexta-feira, tá certo? Então, quero muito agradecer a sua contribuição, suas explanações, acho que foi muito rico para todos nós. Tem uma série de perguntas aqui que a gente acabou não conseguindo trazer da nossa audiência. Eu vou até transmitir para você, se você tiver oportunidade de respondê-las. Várias delas você vai ver que a gente já passou pelos temas, mas eu acho que até por atenção à participação do pessoal aqui que mandou para nós perguntas, e depois a gente retransmite a eles, tá? Por favor, deixa a sua mensagem aí para o nosso encerramento. Eu acho que o importante é o autoconhecimento, né? Então, por onde começar, né? Comece tentando entender quais são os seus valores, tá? Se você valoriza mais a hierarquia ou não, a autoridade ou a igualdade, enfim, conheça os seus valores e depois procure entender os outros. E como organização, o principal é justamente, quais são os nossos valores como organização hoje, e depois a gente pode discutir se quer mudar, não quer mudar, o que vai mudar. Mas é importante começar por si mesmo e, como organização, conhecendo a própria cultura, para depois se aventurar em outras coisas. Tá? Eu espero que a conversa hoje tenha servido para despertar a curiosidade das pessoas, para aprenderem mais sobre os seus próprios valores e os valores da cultura da sua organização. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Muito obrigado, Fernando, muito gentil, muito rica a sua explanação. Herbert, sua mensagem para nós. Olha, Fernando, fazia tempo que eu deixei de acreditar em Papai Noel. Esse ano, Papai Noel me deu um presente. Você. Obrigado. Obrigado. Fernando. Beijo no coração. Fernando, muito obrigado. Obrigado a todos por terem participado aqui conosco. Lembrando sempre que, a partir de amanhã, esta live estará disponível no canal da mesa do YouTube. Então, para quem quiser rever ou compartilhar, me parece que vale muito a pena. Tem muita coisa rica. Eu acho que vale a pena a gente ouvir de novo, porque sempre vamos conseguir extrair mais coisas. Quero aproveitar e desejar a todos um bom final de ano, um começo de ano aí que venha de forma muito frutífera e esperançosa, lembrando sempre que para ser frutífero e esperançoso depende da nossa energia, do nosso trabalho. Muito obrigado a todos, um grande abraço, até a próxima Mesa ao Vivo.